Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Desta vez, a Auren, uma empresa que no início da temporada de teleconferências de resultados do segundo trimestre de 2023, a companhia já tinha feito a sua apresentação. No entanto, por conta de outras prioridades, principalmente em relação àquelas empresas que fazem parte da carteira do canal, nós acabamos postergando e agora estamos dando uma olhada nos resultados da Auren. Olhando no dia de hoje, 24 de agosto de 2023, mas nós já tínhamos preparado a apresentação ao tempo em que a companhia apresentou esses resultados. E hoje nós vamos trazer para você aquilo que nós acabamos entendendo como um resultado que foi muito melhor que o resultado anterior. E eu vou começar aqui pelas demonstrações financeiras intermediárias, seriam as ITRs, informações trimestrais relativas ao segundo trimestre de 2023. Eu vou saltar aqui direto para a página 13, porque aqui tem algumas informações que, a meu ver, elas são bastante interessantes. Eu vou me utilizar aqui, na verdade, desta coluna mais à direita. Você pode ver aqui, ó, primeiro de janeiro de 2023 a 30 de junho de 2023. E o que me interessa aqui? Do ponto de vista da receita líquida da companhia, que chegou aqui a 2,8 bi e supera a receita líquida do primeiro semestre de 2022, que tinha ficado em 2,4. E, por conseguinte, o lucro líquido do período, que fica nesta linha, o lucro líquido eu vou deixar marcado aqui, que chegou a 412, enquanto que ele tinha sido negativo de 4 milhões no primeiro semestre de 2023. Se nós ainda considerarmos o segundo trimestre, aliás, de 22, veja que também tinha sido negativo aqui em 2 bilhões. Então, claro que houve um salto significativo, né, desse negativo para esses 412 milhões. Então, são esses dois dados que nós vamos transportar para a nossa tabela lá no final, que é a tabela de múltiplos, para nós verificarmos como está a Auren e como ela se comporta frente a outras companhias do segmento elétrico. Depois disso, a gente dá um salto um pouquinho maior, nós vamos até a página 18, onde a gente quer olhar no passivo como está o patrimônio líquido da Auren. E veja que nós temos aqui no total do patrimônio líquido da companhia também um dado aqui que é bastante interessante. Ele está em 14,7 bilhões e ele tinha sido no final de 2020 de 15,2. Então nós vamos levar esse 14 porque houve um encolhimento aqui no patrimônio líquido da companhia. Então a gente já sabe desse resultado. E por fim, na página 15, algo que me chamou muito a atenção, e aqui nós estamos falando especificamente do fluxo de caixa, que eu raramente abordo assim quando faço as análises aqui no canal, mas algo que me chamou muito a atenção. Então a primeira coisa que me chamou a atenção foi exatamente no fluxo de caixa das atividades operacionais. Neste segmento, o que nos interessa do ponto de vista de leitura é exatamente o caixa líquido dessas operações, que eu quero mostrar para você aqui algo interessante. Vai ficar aqui, ó, caixa líquido das atividades operacionais. Veja que no primeiro trimestre, aliás, semestre de 2022, tinha sido de 307 milhões e agora foi para 4,5 bi. Então é um avanço muito significativo. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu estava olhando. Eu não fiz a depuração disso aqui, só apenas eu assisti a apresentação e na apresentação vários analistas que participaram salientaram como uma companhia com forte geração de caixa. Então aqui está a primeira coisa que me saltou aos olhos. Depois disso, a gente consegue verificar aqui no final, eu não vou falar nem do caixa líquido de investimento e nem do caixa líquido das atividades de financiamento. Exceto, claro, uma coisa que a gente pode sempre citar, no caixa líquido das atividades de financiamento, que é esta parte aqui, ó, pagamento de dividendos. Então a companhia faz o pagamento aqui de 1,5 bilhões, 1,5 bilhão, aliás, em dividendos nesse exercício, o que, como tem 1 bilhão de ações, deu aí R$ 1,50 por ação, que nós vamos ver logo em seguida. Mas, importante aqui,
veja a evolução do caixa da companhia, que ele estava aqui, ó, no início do período, 3,15, que na verdade aqui ele faz o comparativo com o primeiro trimestre, mas o ano passado tinha fechado em 3,2 bi, e agora, com o caixa líquido, que foi o acréscimo feito neste período, o segundo o segundo trimestre de 2023, então passa aqui o caixa para 6,2 bi. Então a companhia mostra aqui uma forte capacidade de geração de caixa. Essas informações são muito importantes, pois elas acabam por subsidiar na divulgação dos resultados informações que são bastante significativas. Olhando aqui para os destaques na parte operacional, veja o aumento aqui de 24% na geração hidrelétrica. A geração eólica, que avançou aqui pouco, mas pelo menos avançou na sua P90 no segundo trimestre. Nós temos ainda o índice de conversão de caixa, olha aqui, de 78%, ou seja, daquilo que é gerado quando é feito em conversão. Conclusão de securitização, de indenização da usina hidrelétrica de 13 Irmãos, e que chega aqui o montante de 4,2 bi. Então aqui é preciso olhar para esse valor, e também se torna líder em comercialização de energia. O desempenho operacional no segmento hidroelétrico, o que a gente consegue enxergar está aqui, ó, no GSF de 94%, uma geração aqui que chega a 98%. O que a gente observa aqui, que é significativo, veja que em 2002, que essa linha pontilhada, a geração foi de 669 megawatts. E agora chega no ano de 2023, que é a linha roxa com pontilhado, em quase 700 megawatts. Enquanto que aquilo que eu estava mencionando anteriormente, no vermelho aqui a garantia física, GSF, de 887. Então está acima, inclusive, da garantia física. No segmento dos ativos eólicos, que nós vimos bem lá no começo, veja, teve um crescimento muito sutil aqui de 6% na P90. Então, quando nós olhamos, é esse que eu já deixei marcado em verde aqui, ó. Araripe 3 teve uma redução de 6%, Piauí 1, redução de 6%, mas Piauí 2 cresce 12%, ao passo que Piauí 3 cresce 9%. Com isso, o que acontece? Olhando aqui para o ano passado, 2022, o mesmo período, ali, os 6 primeiros meses, veja que a geração aqui estava em 419 megawatts e agora chega a 609. Aqui até eu vou apagar essa marcação que eu fiz para a gente entender direito do que é que eu estou falando. Quando a gente fala da P90, que é esta linha que está marcado em pontilhado vermelho, e esta linha em pontilhado vermelho, ela passa aqui embaixo, então está acima da P90. No entanto, essa é a questão, né, que na P50, que é a certificação marcado com a linha verde, fica sutilmente aqui abaixo. Então, evidentemente que não teve um significativo desempenho, considerando as certificações, tanto a P50 e a P90, mas um desempenho bem melhor do que no exercício anterior. Do ponto de vista de geração e comercialização de energia, veja aqui, ó, no ranking, do ponto de vista de volume mensal, a companhia chega a 3,3 gigawatts de geração, e ela se consagra como a maior geradora e comercializadora, enquanto que o segundo lugar fica aqui com 3 gigawatts. Já se nós olharmos por o nível de consolidado de contratação dessa energia, esse ano está em 97%, tem umas sobras aqui que onde fica com essa marca em rosa, cor-de-rosa, esse quadradinho cor-de-rosa, é o que tem de sobras. E veja como a companhia tem uma contratação significativa já para o ano de 2024, que está marcado aqui embaixo, da mesma forma até o ano de 2025. Depois, até é importante que fique nesses patamares aqui um pouco abaixo, mas de 2028 a 2032 já tem 60%, ou seja, a companhia tem uma margem interessante. E parece, pelo que está aí, uma proteção aí contra eventuais condições climáticas desfavoráveis que possam fazer reduzir, porque ela tem um lastro do ponto de vista desses quadrados aqui maior, né, que são as sobras.
No desempenho financeiro, e aqui é do ponto de vista trimestral, cresce no comparativo trimestral 6%, enquanto que na geração aqui tem um crescimento de 24%. O que eu vi de importante? Resultado da geração eólica 50% superior, e isso é por causa da entrada em operação de ventos do Piauí 1, aliás, desculpa, 2 e 3. Então, por isso que deu aquele salto que a gente viu. Outra coisa importante, o lucro líquido, ele cresce aqui, vai a 182 milhões no segundo trimestre, que foi o que nós vimos agora há pouco, revertendo aquele prejuízo que nós vimos de 2 milhões, que foi no mesmo período, segundo trimestre de 2022. E aqui uma informação interessante para você ficar de olho: dividendos dos ativos que a Auren possui, participação minoritária, foram postergados para o segundo semestre de 23. Então você já pode tirar a sua conclusão. Olhando para o endividamento da companhia, veja que, como a gente viu agora há pouco, né, o caixa da companhia chegou a esses quase 6,3 bi pelos motivos. Aliás, na verdade, não os motivos. Eu não levantei os motivos, mas a gente viu o que aconteceu lá no fluxo de caixa. E com isso, o que acontece? Veja que a dívida bruta da companhia está aqui em 6,7 bilhões. Se nós descontarmos o que tem em caixa, veja como cai a dívida líquida da companhia de 2,2 bi para 456 milhões, com uma alavancagem aqui de 0,3 vezes. Então, o que é muito baixo. E uma dívida aí que, como a gente pode ver, provavelmente a mais confortável de todas as empresas que nós analisamos até 2029. Então, uma dívida facilmente paga, a companhia com uma grande capacidade para muitas coisas, entre elas investimentos. O índice de conversão de caixa, veja, é altíssimo aqui, ó, a 78%. Eu nem vou entrar no mérito aí desse endividamento, né, do quanto ele custa, porque ele acaba se tornando muito irrelevante. O fato é que o saldo em caixa, como nós vimos lá, chega a 6,3 bilhões após, aqui está a questão, securitização e pagamento de dividendos. Veja que dividendos são esses, aquele que nós vimos no fluxo de caixa, de 1,5 bi, ou seja, R$1,50 por ação, porque a companhia possui 1 bilhão de ações. E para corroborar, fechar tudo isso, na sessão de perguntas e respostas que foi aberta por conta da teleconferência de resultados, veja o que é dito em relação a essa geração de caixa e aos proventos, né, aqui no caso os dividendos que poderão vir a ser pagos pela companhia. Professor Nagano, o seu microfone está ligado. Oi, bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado pela apresentação. Uma pergunta aqui do meu lado em relação à alocação de capital. Enfim, passado já o leilão de transmissão que teve em junho, como está a cabeça de vocês em relação a crescimento, né? Qual segmento tem se mostrado mais interessante na cabeça de vocês? Como isso conversa também com o pagamento de dividendos? Se nesse caso existe uma possibilidade de pagamento até adicional, além daquele 1,5 bi que vocês já haviam direcionado que poderiam pagar ainda esse ano, dada a securitização de 3 irmãos, que, enfim, alavancou bastante a empresa. Obrigado. Ok. Obrigado pela pergunta, Rafael. Bom, a nossa estratégia de crescimento continua, né, na mesma linha que nós já havíamos ou temos comentado e discutido com vocês, né? O leilão transmissão foi uma oportunidade que nós vislumbramos, né, no início desse ano. Tínhamos aí uma expectativa de que a competição, né, fosse diferente dos anos anteriores em função do tamanho desse leilão, né, e da necessidade de capital. É importante isso aqui que ele está dizendo, que às vezes pode passar desapercebido. Ele está dizendo ingressar no leilão de transmissão. Veja que é uma companhia geradora e está mirando outros horizontes. Então é interessante porque isso aí começa a revelar para nós o que tem por trás da companhia do ponto de vista do seu projeto. Porém, nós observamos que a competição continua bastante forte, né? E como nós sempre comentamos com todos vocês aqui, nós temos como meta aqui garantir o retorno para o acionista, né? Todos os acionistas, né, desejam da companhia. Obviamente não conseguimos atingir o objetivo nesse leilão. Continuamos observando o setor de transmissão, sim, né? Acreditamos que em algum momento possa ter uma boa transação, né? Mas não só na transmissão, né? Só no segmento de transmissão. Também continuamos forte no segmento de energias renováveis, de geração. O time do Mário aqui, né, tem trabalhado muito, né, explorando oportunidades, tanto aquelas mais óbvias que já estão no mercado, como também outras oportunidades não tão óbvias assim. Então, tem um time aqui de M&A bastante dedicado, né, para construir, né, o crescimento da companhia baseado em oportunidade de crescimento inorgânico. Na paralela, continuamos com a nossa estratégia também de crescimento orgânico, né? Haja vista o investimento que nós estamos fazendo em Jaíba e Sol do Piauí. A companhia tem uma vocação, né, de construção de projetos greenfield. Continuamos nessa mesma linha, né, e vamos continuar explorando, continuar estudando aí bons projetos para o futuro a despeito do cenário que pode não parecer muito favorável nesse momento, mas também acreditamos que esse cenário, né, ele será
revertido, né, em algum momento. Temos tempo para isso, né, dado como a gente comentou aqui. Nós já travamos nosso balanço para os próximos 3 anos, então a companhia está numa situação, de uma situação confortável, mas está numa situação onde ela pode realmente avaliar todas as oportunidades. Com relação à alavancagem, né, alavancagem bastante baixa, né, só destacando aqui que nós continuamos com o plano do pagamento de dividendos ao final desse ano de mais 1,5 bi, né, como anunciamos no início desse ano a intenção de fazê-lo, a intenção continua. A companhia também tem outras obrigações que farão frente. Importante essa informação, mais 1,5 bi. Então, se você é acionista da companhia ou pretende ingressar como acionista, veja que talvez ela se consolide como uma forte pagadora de proventos. Bom, mas sobre isso eu vou ficar por aqui, não vou estender muito. A companhia é isso, ela diversificou sua matriz de geração e agora ela está analisando o mercado do ponto de vista da transmissão também e está aí com um caixa interessante do ponto de vista de fazer inclusive esses mergers de empresas, os M&A, e para Brownsfield, foi exatamente o que foi dito, e também se consolidando, né, um caixa interessante para pagamentos de proventos até o final do exercício. E finalizando com nossa tabela de múltiplos, com as informações que nós trouxemos dos balanços da companhia. Veja aqui, ó, a gente tinha uma projeção de 6 bi de receita, vai ficar aqui no 5,7 por enquanto. Por outro lado, nós tínhamos uma projeção de 400 milhões de lucro líquido, já estamos aqui com o dobro na nossa projeção. Veja que para o payout que nós estamos estabelecendo, em função desse ano, evidentemente, de 182%, a companhia pagando aqui R$ 1,50. Imagina se ela, de fato, confirmar o pagamento de mais R$ 1,50, ao que a gente está se referindo. Mas pode ser também que fique para o exercício seguinte. Mas são valores consubstanciais. Se para esse R$ 1,50 e nós dividirmos isso por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, nós já temos aqui um preço teto de R$ 25,00 da Auren. Ela que pagou, é uma empresa recente, né? A gente precisa saber que é uma junção da Votorantim Energia com a CESP. Eu tenho certeza que quem era o antigo acionista da CESP não deve estar nada arrependido. Mas como a gente não tem muito parâmetro, a gente colocou aqui em 43 centavos de proventos, o que nos deu um preço teto, quando a gente olha para o passado, de R$ 7,08. Outro aspecto aqui interessante é com relação ao patrimônio, que deu uma reduzida, e considerando aqui o preço da ação no momento que estava fazendo esse vídeo de R$ 13,84. Com isso a gente tem um preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 0,94, indicando aí que a ação possa de fato estar barata. Enquanto que o PL, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, em 16,76, ou seja, se você comprar esse preço para esse resultado aqui, um indicativo de que pode melhorar muito o lucro líquido da companhia. 16,76 significa que você vai estar recebendo aí em torno de 17 anos aproximadamente em função do lucro líquido. Mas eu entendo que esses parâmetros são muito recentes, assim, até pelo tempo de existência da companhia, para que a gente possa cravar nesses valores altos, nesse valor alto, aliás, para o PL. E aqui algo também muito relevante, que faz parte das nossas análises, né, para esse R$ 1,50 pagos até agora. E o preço da ação a 13,84, veja que nós temos aqui um dividendo de 10,86, o que é muito acima do 6%, aquele que nós procuramos. Então, a gente precisa acompanhar, ver o que a companhia vai fazer até o final do ano. Tem mais um leilão gigante que tem, né, no final do ano. E será que a Auren vai de novo se arvorar no setor de transmissão de energia? E para finalizar a nossa tabela comparativa, neste caso aqui a elétrica, veja que nós tínhamos já a AS Brasil, Neo Energia, ISA-CETEP, TRPL4, RPL3, agora nós temos a Auren, para que você possa fazer um comparativo, tabela que eu sempre deixo à disposição no Instagram do canal mh.investir. Está aí a Auren, companhia de geração de energia, não decepcionando seus acionistas, fazendo bons pagamentos e ainda prometendo coisas melhores até o final do ano. Se você tem Auren, parabéns. Se você era CESP e continuou depois que virou Auren, parabéns. Uma ótima empresa, não faz parte aqui da carteira, mas com certeza está entre aquelas que a gente estuda para colocar na nossa carteira. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você e deixo, como sempre, o meu grande abraço!